Começamos mais um programa Escola Bíblica ao vivo e vamos falar sobre o dom de profecia, os profetas na Bíblia. O que representa no livro do Apocalipse a autoridade de Jesus, o dom de Jesus, o princípio de Cristo Jesus. Tudo isso é encontrado no capítulo 18 e nós vamos entender no dia de hoje o que é ser um profeta verdadeiro. Amanhã também tem as características do profeta verdadeiro. Tudo isso hoje, durante essa semana e muito mais aqui no programa Escola Bíblica, Apocalipse, Revelações de Esperança. A gente volta já. Já estamos começando agora com você o programa Escola Bíblica e começamos com um tema muito especial, Revelações de Esperança, o livro do Apocalipse falando sobre o dom de profecia. Tanta gente que se identifica como profeta nos dias de hoje, fora do cristianismo, dentro do cristianismo. Você pode acompanhar filmes que falam sobre isso, você pode andar na rua e de repente alguém vai dizer para você o seguinte, olha, quer ver o futuro? Posso enxergar o futuro na palma da sua mão, numa bola, nas cartas, em um tarô, não importa. Várias pessoas se identificam como capazes de prever o futuro. Quem sabe você já acreditou em algum momento, ou acredita, ou você é uma pessoa que se diz responsável por prever o futuro também? Não sei qual é a sua realidade, o fato é que a Bíblia fala sobre verdadeiros profetas. E nós começamos estudando ontem, essa semana, o dom de profecia na Bíblia Sagrada. É claro que nós temos que entender que existem dois tipos de profetas. A Bíblia diz assim que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. E o fato que foi mencionado ontem é que se existem falsos profetas, é porque existem verdadeiros profetas. E nós entendemos que hoje, nos dias de hoje, é isso mesmo, 2019, Deus pode usar pessoas ainda para revelar situações, para aconselhar, para muitas vezes puxar a orelha também. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso aqui através do livro do Apocalipse. Não se esqueça de uma coisa, o livro do Apocalipse é um livro muito importante para eu estudar, para você estudar também, porque ele conta a trajetória do cuidado de Deus ao longo da história do mundo. Mais do que simplesmente um livro que muitas pessoas têm medo, um livro obscuro, ou um livro que muitas pessoas dizem assim, é o livro que vai apontar o futuro. E para muitos esse futuro nunca chega, porque muitas vezes não entendem os significados do Apocalipse. Esse livro, ele quer demonstrar para você e para mim que Deus está no controle do mundo, do universo, e consequentemente da minha vida e da sua vida também. Você que é obra da criação de Deus, Deus tem um cuidado muito especial. E é com muito carinho que eu agradeço a você mais uma vez que está junto com a gente aqui, participando, se envolvendo. E por falar em participação, antes de eu falar o material que a gente estuda aqui todos os dias, se você ainda não conhece, você pode fazer a sua pergunta, tá? Tirar a sua dúvida. A gente vai estudar junto aqui. Se for para a gente pesquisar na Bíblia, vamos pesquisar, relacionada ao tema da semana. Então, se você tem uma pergunta sobre o tema dessa semana, que é sobre o dom profético, sobre os profetas nos dias de hoje, assim como existiram profetas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mande a sua pergunta para a gente vai tentar ao longo da semana responder, ok? Entre em contato também fazendo um pedido do nosso guia de estudos, Apocalipse, Revelações de Esperança, é a nossa base de estudo. É a primeira vez que você está acompanhando aqui? Então você é muito bem-vindo e é convidado a enviar para a gente um WhatsApp agora. É bem fácil para você que está com o seu celular aí. Mande uma mensagem nesse número que você vai ver na tela. Ao longo do programa, algumas vezes vão aparecer aí. Então, se você conseguiu anotar, ótimo. Se não, daqui a pouquinho, você deixa o seu celular aí, registra o número e manda a seguinte frase. Quero receber o estudo do Apocalipse. E vai chegar para você na hora um link, uma mensagem, para você preencher aí os seus dados, o seu endereço e vai chegar na sua casa
gratuitamente, tá bom? Pode ligar para a gente também. O nosso telefone em horário comercial para você receber esse guia de estudos é o 12 21 27 31 21 e é muito bom estar com você. Hoje eu não vou mencionar, mas você pode acompanhar aí, siga a gente nas nossas redes sociais. Vai aparecer para você o nosso Instagram, nosso Facebook que está transmitindo ao vivo e também o YouTube que tem todos os programas anteriores para você, ok? Vamos estudar a Bíblia, vamos abrir nosso coração. E a palavra de Deus, ela tem muito a nos ensinar e nos conduzir mais uma vez nessa noite aqui de terça-feira. Vamos orar, abrindo o nosso coração e falando com Deus. Obrigado, bom Deus, por mais esse dia, por teu grande amor e cuidado, porque o Senhor tem conduzido a nossa vida, os nossos passos. E se chegamos nesse momento aqui para estudarmos a tua palavra, não foi simplesmente porque nós queríamos, mas porque o Senhor nos conduziu aqui. E te agradecemos por isso, agradecemos em nome de Jesus e em nome dele oramos. Amém. É sempre muito importante a gente começar cada estudo orando a Deus, para Deus abrir o nosso coração, a nossa mente. Esses dias eu estava me lembrando de algo muito importante e isso introduz, inclusive, o nosso estudo de hoje também. Do mesmo modo que anjos estão ao nosso redor nesse momento, nos auxiliando para a compreensão da Bíblia, Deus fala ao nosso coração através do Espírito Santo, que age na nossa mente, que abre o entendimento para a compreensão da palavra de Deus. Muitas vezes o inimigo quer atrapalhar também. Quantas pessoas poderiam estar estudando a Bíblia agora e de repente priorizaram situações da vida que não vão levar a nada? Então eu quero fazer um convite para você antes da gente ler o primeiro texto que vai ser agora. Convide seus amigos, convide familiares, chame pessoas para acompanhar também esse programa que está ao vivo agora, exatamente nessa terça-feira. Hoje é 8 de outubro e o horário 20 horas e 37 minutos. E se você estiver assistindo a reprise ou acompanhando a internet, não deixe de estudar a palavra de Deus também. Nós estamos falando sobre o dom de profecia. E eu quero começar com um texto hoje, já relembrando o que foi falado ontem, para a gente introduzir o tema dessa terça-feira. O texto inicial é Apocalipse 19, verso 10, e diz assim: Então caí aos meus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faças isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. Aqui é um contato entre o anjo do Senhor, que não aceita adoração, nem um anjo de Deus aceita adoração. Só merece adoração Deus, o verdadeiro Deus Criador. E no final do verso é o termo-chave aqui para o nosso estudo de hoje. O testemunho de Jesus é o dom, ou é o espírito de profecia. A Bíblia menciona que antes da volta de Jesus, isso nós falamos ontem, o povo de Deus terá uma característica muito importante, que é acreditar e aceitar que Deus usa profetas ainda nos dias de hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu acredito nisso. Porque eu quero fazer parte do povo de Deus. E procuro estudar sobre isso, para que nós juntos façamos parte do povo de Deus que acredita que nos últimos dias Deus usará profetas. E a gente tem que entender isso, mas a gente tem que ter muito equilíbrio e coerência para não ir, diríamos assim, na onda de qualquer pessoa que se diz profeta. Nós vamos a mais um texto aqui, para entender um pouquinho, agora uma explicação do que é de fato o espírito de profecia que nós lemos agora no livro do Apocalipse. Tá bom, ok, pastor. No final, antes da volta de Jesus, a gente entende que as pessoas que estarão próximas de Jesus entenderão acerca do espírito de profecia, mas o que é o espírito de profecia? A explicação é que na época de João, que escreveu o livro do Apocalipse, essa expressão, espírito de profecia, era usada para designar a atitude do Espírito Santo de falar por meio ou por intermédio dos profetas. Então, quando se fala em espírito de profecia, isso quer dizer que, nos últimos dias,
as pessoas acreditarão, as pessoas que têm uma comunhão com Deus, que buscam a Deus, que são falhas, que Deus pode usar profetas para orientar. Agora nós vamos entender um pouquinho a diferença entre revelação e profecia. Existe uma diferença. Embora elas estejam unidas, mas existe uma pequena diferença. Vamos entender um pouquinho primeiro revelação. Eu vou aproveitar aqui e mencionar algo interessante para você. Revelação, a palavra grega apocalipsis, esse termo revelação vem da palavra grega, significa divulgação ou descobrimento. E é bem interessante que a palavra apocalipse não é de hoje, né? Ela foi traduzida para o português como apocalipse, no inglês traduzida como revelation, porque é um sinônimo, revelação, apocalipse. Então, muitas pessoas têm medo do Apocalipse, mas ele é a revelação. E por isso que a gente tem feito questão de dizer que a nossa base do estudo do Apocalipse fala de revelações de esperança. Revelam acerca das esperanças que o livro do Apocalipse apresenta para nós. Então, revelação tem a ver com o quê? Divulgação da vontade de Deus, entender a mensagem de Deus. O Apocalipse é isso. Profecia, o que é profecia? A diferença entre revelação e profecia. Profecia é a descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, ao presente e o futuro. Agora, isso aqui merece uma explicação. E a explicação é a seguinte: muita gente pensa assim, então, profecia é saber o futuro? Também é. Mas profecia é mais que isso, é a gente entender a vontade de Deus no passado, no presente e no futuro. Eu comecei falando um pouquinho sobre isso e é importante a gente entender uma coisa. Deus está no controle da história. Para Deus, não importa quanto tempo houve o passado, o presente ou haverá no futuro. Deus, ele transcende o tempo. Nós temos uma limitação do tempo. Mas a profecia, ela mostra que Deus, ele está no controle do passado, do agora e do futuro. Mais do que simplesmente revelar o futuro, a profecia aponta que Deus está no controle do que vai acontecer lá no futuro. Então, quando você estudar o livro do Apocalipse, não pense assim, eu quero saber o que vai acontecer. Saiba, acima de tudo, uma coisa, que Deus, lá na frente, ele vai conduzir as coisas. É isso que a gente tem que entender no Apocalipse. O que vai acontecer daqui 10 anos, 15 anos? Pode ser que a Bíblia diga, o Apocalipse diga. Mas coloque no seu coração o seguinte, o importante é que lá na frente, Deus conduzirá as coisas. Hoje, como conduziu no passado também. Mais uma parte do estudo de hoje, adivinhos e o dom da revelação. Para a gente entender um pouco mais acerca aqui do que é profecia na Bíblia, o dom profético, existem algumas pessoas também que elas têm uma característica hoje de se dizerem profetas dentro de igrejas cristãs, mas elas contrariam aquilo que a Bíblia diz. Nós vamos para um rápido intervalo e após o intervalo eu quero apresentar para você basicamente 4 características de algumas pessoas que se dizem profetas, que ontem nós até mostramos uma foto aqui de alguém que impõe a mão sobre as pessoas e diz assim, eu vou revelar o seu futuro. Ou eu tenho uma revelação para você. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Muitas pessoas dizem isso. Mas muitas pessoas que dizem isso não estão em conformidade com a palavra de Deus. Após o intervalo, a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente volta já. Voltamos com a Escola Bíblica e estamos juntos mais uma vez para estudarmos sobre o dom profético. Eu estava pensando um pouquinho aqui no intervalo, analisando e imaginando aqui, quantas pessoas às vezes não entendem e se esquecem que a palavra de Deus diz assim que o nosso coração é enganoso, A gente pensa às vezes que está fazendo a coisa certa, está no caminho certo, e a gente se engana mais do que nós mesmos. Eu não estou dizendo que a gente não se conhece. Você se conhece, você sabe as suas lutas, mas mais do que nós,
quem conhece a profundidade do coração humano é Deus. E muitas vezes, até na sinceridade do nosso coração, eu não estou dizendo aqui que seja até premeditado, mas na sinceridade a gente acaba enxergando coisas erradas. Por exemplo, existem pessoas que se dizem profetas, mas às vezes na intenção dela de querer ser alguém bom, às vezes ela está se auto-enganando. Às vezes não é aquilo que Deus está esperando dela. Às vezes ela está se frustrando a si mesmo, acreditando em algo que não é um dom que Deus deu para ela. E nós vamos estudar aqui algumas pessoas que, dentro do círculo religioso cristão, se dizem profetas. Mas a Bíblia diz assim que muitas dessas pessoas seriam enganadas por elas mesmas. E aqui algumas características de algumas pessoas que infelizmente acreditam, mas de fato, infelizmente, não são profetas de Deus. Por exemplo, a primeira delas, muitas das revelações contradizem a Bíblia. Então, para que uma pessoa seja um profeta verdadeiro, ela não pode contradizer o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz assim que a salvação é só por meio de Cristo Jesus, que Cristo Jesus veio, morreu, ressuscitou, está no céu, como é que um profeta, alguém que se diz profeta, por exemplo, pode dizer que existe um novo Cristo na terra hoje? Isso contradiz o que a Bíblia diz. Então, para que haja verdade num profeta nos dias de hoje, ele tem que estar em conformidade com a Bíblia. Essa é uma característica. A segunda característica, quando Deus revelava algo ao profeta, não era com o intuito de envergonhar o indivíduo publicamente. Eu não sei se você já viu isso, mas certa vez eu fiz uma visita quando era adolescente ainda numa determinada denominação e uma pessoa se levantou no meio da igreja e expôs publicamente uma falha de uma outra pessoa, dizendo que ela recebeu uma revelação de tal maneira que aquela outra pessoa estava em pecado e apontou publicamente. Em momento nenhum da Bíblia nós vemos alguém ou um profeta sendo usado para expor publicamente a falha ou o defeito de alguém. A que isso agrega de bom na vida da comunidade das pessoas? Mas um erro que muitas pessoas que se dizem profetas cometem também. Um ponto 3 aqui. O dom de profecia bíblico não era usado para ganhar dinheiro. Tem gente que você pode encontrar por aí, quem sabe a maioria não, né? Mas muitas pessoas utilizam inclusive dons que dizem ter para arrecadar dinheiro para si. Eu particularmente já vi situações assim, não sei se você já vivenciou, se você é evangélico, católico, espírita, ou se você ouviu falar de histórias assim. Não é essa a proposta de Deus. Por fim, existem pessoas que se enganam também. E o quarto ponto é, o dom de profecia é dado a um profeta de acordo com a vontade suprema do Espírito Santo, segundo 1 Coríntios 12, verso 11. Nas igrejas atuais, o indivíduo quer escolher os dons que quer ter. Então, é muito mais fácil hoje, se a gente pudesse escolher alguns dons, muitas pessoas diriam assim, eu quero ter o dom de pregar, eu quero ter o dom de cantar, um dom de exposição pública. Poucas pessoas querem, de fato, e se pudesse escolher, ter o dom da misericórdia, o dom do serviço. Muitas pessoas, quem sabe, gostariam de ter o dom de profecia. Mas quem escolhe os dons não sou eu, não é você. A Bíblia diz assim que quem escolhe os dons é o Espírito Santo, como lhe apraz, como ele acha melhor, de acordo com a necessidade do momento. Nós vamos à pergunta de número 3 do estudo de hoje. É a primeira pergunta que a gente vai responder hoje aqui. Capítulo 14 do nosso guia de estudos, capítulo 15 ou melhor, capítulo 15, e a pergunta de número 3. Vamos entender um pouquinho mais acerca desse tema aí. O dom de profecia que habilita uma pessoa a ser um profeta de Deus estava limitado apenas aos tempos bíblicos? A gente mencionou um pouco sobre isso aqui, mas será que só no Antigo Testamento, na Bíblia, é que existiam profetas? Será que existem profetas nos dias de hoje? Olha que bonito esse texto de Joel. Olha o que diz aqui, Joel capítulo 2, versos 28 e 29. Diz assim, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão.
Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Que dias? E aí, estudando um pouquinho mais esse verso, a gente entende que esses dias seriam os dias que antecederiam a volta de Jesus. Então Deus vai usar pessoas, crianças, jovens, idosos, pessoas nada influentes, até servos e servas, diz a Bíblia. Deus não tem pedigree para você ser ou não usado por Ele. Ele olha a pessoa e diz assim, é essa que vai ser usada. E Deus pode usar nos dias de hoje, antes da volta dele. Provérbios, capítulo 29, verso 18, diz assim, não havendo, ou melhor, profecia, o povo perece. Em outra versão, o povo se corrompe. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Duas coisas importantes no meio do povo de Deus. A profecia, o dom de profecia e também guardar a lei de Deus, os mandamentos de Deus. A gente já estudou isso ao longo dessas semanas. Eu só quero intensificar isso, lembrando a você. Duas coisas importantes do povo de Deus. Quais são? Guardar a lei de Deus, os mandamentos, e acreditar que Deus usa profetas hoje ainda. Vamos a mais um texto. 2 Crônicas 20, verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Primeiro ponto, crede no Senhor Jesus vosso Deus, no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Credes nos seus profetas e prosperareis. Para que o povo de Deus prospere nos dias de hoje, assim como foi no passado, tem que acreditar que Deus usa homens e mulheres ainda hoje para orientar o povo. O povo de Israel no passado estava para cair, e Deus levantava um profeta, escolhia um homem simples, que às vezes não queria, Senhor, não posso, é muito pesado para mim. Deus falava assim, vai lá, dá um recado para o rei, dá um recado para o povo. O exemplo de Jonas que nós demos ontem, né? Jonas não queria, e de repente Deus falou assim, vai lá, dá o recado. Quem crê nos profetas de Deus hoje, prospera. A igreja que acredita que Deus usa profetas, prospera. O povo que não acredita não tem como prosperar, porque não tem uma referência da orientação de Deus precisa nos dias de hoje. Nós vamos à pergunta número 4 agora. A pergunta 4 é a seguinte, por que Deus concede à sua igreja os dons espirituais? Ok, se Deus então usa profetas, se Deus ainda hoje, segundo você está dizendo aí, pastor, segundo a Bíblia diz, ainda pode usar pessoas hoje, qual é o objetivo pelo qual Ele usa? E a própria Bíblia responde para a gente. Você percebeu que hoje nós estamos bem ao texto, né? Bem ao ponto e biblicamente aqui. Efésios 4, 11 a 13 diz assim, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, o primeiro objetivo que Deus escolhe o dom de profecia ou qualquer outro dom é para aperfeiçoar o ministério. De alguma maneira, para melhorar a qualidade da pregação do Evangelho. Segundo, edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé. O objetivo do dom de profecia é unir o povo de Deus. E o terceiro ponto, conhecimento do Filho de Deus ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O terceiro ponto pelo qual Deus usa os dons, inclusive de profecia, é para que haja um crescimento espiritual na vida do povo de Deus. E nós encerramos por aqui o estudo de hoje. Amanhã, eu quero deixar essa pergunta para você, para o seu coração. Nós vamos responder a pergunta de número 5. Qual que é a pergunta de número 5 de amanhã? Quais são as características bíblicas de um profeta verdadeiro? Ok, pastor, tem muita gente que se diz profeta hoje, mas a Bíblia aponta quais são as características daqueles que são verdadeiramente profetas e podem ser profetas nos dias de hoje. Você quer conhecer? Amanhã, 8h30 da noite, eu espero você ao vivo aqui na Novo Tempo. Que Deus te abençoe e que você guarde esse desafio agora no seu coração.
edifique a vida das pessoas ao seu redor com os dons que o Espírito Santo te deu. Se você tem o dom da profecia, pode ser. Se você tem o dom do serviço, se você canta ou qualquer outra coisa, que você alcance o coração das pessoas, tenha humildade e seja usado por Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pelo estudo de hoje. Obrigado por acreditarmos que ainda hoje o Senhor usa pessoas para nos orientar. Nos dê sabedoria para sabermos distinguir os falsos e os verdadeiros profetas. E nos ajude a ouvirmos a Tua mensagem, a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.